TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado, dia 1º de fevereiro. E a operação da PF Ibama apreende 33 animais em posse de traficantes. Secretário de Defesa Civil de Petrópolis faz visita técnica em Brasília. Taxa de desemprego fica em 6,2% no último trimestre de 2024. Petrobras convocará mais 1.780 aprovados em concurso de nível técnico. E o diálogo com o objetivo de debater com o advogado Felipe de Castro. Olá, boa tarde, eu sou o Hugo Petersen e começa agora a primeira edição do Correio Metropolitano Debate no mês de fevereiro. E a Condep divulgou o novo número do Disque Entulho em Petrópolis, serviço que permite à população agendar a coleta de resíduos sólidos para que eles sejam descartados corretamente. A companhia também anunciou que está fazendo a reforma das caçambas Poli para melhorar o trabalho de coleta na cidade. Através da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, a Prefeitura de Petrópolis divulgou no início do ano o novo número do Disque Entulho da cidade. A medida busca evitar a prática criminosa do descarte incorreto dos resíduos. O Disque Entulho está com um número novo, é o número geral da Condep, 2292-9500. Você liga, faz o pedido e a Condep recolhe o seu entulho. O serviço, disponível de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, permite que os moradores solicitem a retirada de até 20 sacos ou volumes de entulho por vez. Desde que ele esteja ensacado, sabe aquele saco de farinha, de padaria? Metade daquele saco, ou entulho de obra, né? Metade daquele saco, mais ou menos de 20 a 25 quilos. A Condep orienta que materiais de obra, como madeiras e móveis, sejam desmontados e acondicionados adequadamente. Sofás, por exemplo, devem ter a espuma embalada e as madeiras quebradas e amarradas de acordo com as orientações. A Prefeitura lembra que o despejo de lixo, resto de obras e outros materiais em locais inadequados é proibido pelo Código de Posturas do município e pode resultar em multas. Além da coleta de entulho, a Prefeitura de Petrópolis também disponibiliza o serviço de coleta seletiva da Condep para descarte de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros e metais. Para solicitar o serviço, é necessário entrar em contato pelo telefone 2235-8437. Além dos serviços de coleta, a Condep também está reformando e implementando um sistema de numeração para as caçambas Poli, com o objetivo de melhorar o controle sobre a localização e a utilização desses equipamentos. A reforma visa otimizar a distribuição e o controle das caçambas, facilitando e agilizando o trabalho de coleta no município. E o secretário da Defesa Civil de Petrópolis foi até Brasília para fazer o alinhamento de ações com a Defesa Civil Nacional. Além disso, os alarmes e a destinação de verbas para obras de reconstrução da cidade foram temas da visita do secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAT, em Brasília. De acordo com ele, foi um encontro muito positivo para o alinhamento desses protocolos emitidos pelo SENAD e pela Prefeitura, tudo com o objetivo de atender melhor a população. Ele ainda destaca que todas as ações reforçam o compromisso da Prefeitura para uma cidade mais segura e resiliente. O secretário também teve encontro com o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, sobre a destinação das verbas para a reconstrução da cidade, estreitamento da relação com a Defesa Civil Nacional e a cooperação técnica do município de Petrópolis com agências internacionais. E uma ação deflagrada nesta quinta-feira, dia 30, envolvendo a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, encontrou ao menos 33 animais que eram criados para o tráfico. Os agentes do IBAMA já lavraram multas no valor de R$ 61,4 mil. A Operação Arca de Noé 2 mirava uma rede de criação e comercialização de animais exóticos. Entre as espécies encontradas, havia um escorpião imperador, um réptil da espécie Eublephares macularius, 10 aranhas caranguejeiras, 18 serpentes e 3 lagartos de espécie ainda não identificada.
Também foram encontradas centenas de insetos usados na alimentação dos animais silvestres mantidos em cativeiro. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, em cidades do estado de São Paulo, como Campinas, Guarulhos, São Paulo, Sorocaba, Votorantim e Rio Claro, e também no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Segundo a Delegacia da Polícia Federal em Campinas, a investigação iniciou a partir de dados obtidos após a prisão em flagrante de um homem no ano passado por criar e manter ilegalmente em cativeiro dezenas de cobras, aranhas, lagartos e tartarugas, além de comercializá-los por meio de redes sociais. Segundo a Polícia Federal, entre as informações apuradas após a prisão, foi identificada uma extensa rede de contatos e de pessoas. Segundo o IBAMA, em 2024, o órgão lavrou mais de 350 autos de infração com valor superior a 25 milhões de reais somente no estado de São Paulo. E o concurso 2822 da Mega Sena, realizado na última quinta-feira, não teve nenhum acertador das 6 dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em 10 milhões de reais para o próximo sorteio. Os números sorteados anteriormente foram 29, 39, 46, 47, 53 e 56. A Quina teve 13 apostas vencedoras que irão receber R$ 126.372,19 cada. Outras 1.287 apostas tiveram 4 acertos e faturaram R$ 1.823,55. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite no horário de Brasília de hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5,00. E a Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai contratar, neste ano, 1.780 novos empregados que foram aprovados no concurso público Petrobras em 2023, voltado para cargos de nível técnico. Segundo a estatal, esses candidatos estavam no cadastro de reserva e começaram a ser chamados na quarta-feira, dia 29, e mais de 700 profissionais serão convocados já neste primeiro semestre de 2025. A presidente da Petrobras, Magna Chambriard, afirma que as convocações ao longo de 2025 serão fundamentais para novos projetos de investimentos. O planejamento da empresa é que os candidatos admitidos em 2025 sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de processos industriais e exploração e produção. O processo seletivo tem cotas de 20% para pessoas com deficiência e 20% para negros. As vagas a serem preenchidas serão nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. No Nordeste estarão presentes nos municípios de Ipujoca, em Pernambuco, e Recife. Já no Sudeste, em Betim, Minas Gerais, Belo Horizonte, Cubatão, em São Paulo, Duque de Caxias, Itaboraí e Macaé, no Rio de Janeiro, Mauá, em São Paulo, Paulínia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, São José dos Campos, em São Paulo também, São Paulo, Vitória, Araucária, no Pará, e Canoas, no Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre e Curitiba. Antes desses 1.800 novos empregados, a empresa já tinha convocado cerca de 1.000 ao longo de 2024. O cadastro de reserva do concurso é válido até dia 17 de dezembro de 2025, com a possibilidade de prorrogação por mais 18 meses. Segundo a Petrobras, as contratações atendem às necessidades da empresa em um momento de retomada e expansão de investimentos em várias regiões do país. O plano de negócios Petrobras 2025-2029, com mais de 111 bilhões de dólares de investimentos previstos, tem potencial estimado de gerar mais de 315 mil empregos diretos e indiretos em 5 anos, através de projetos rentáveis de exploração e produção, diversificação do parque industrial, transição energética justa e sustentabilidade. A taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, no país ficou em 6,2% no último trimestre de 2024. O índice é estatisticamente estável em relação ao terceiro trimestre do ano, com 6,4%, e inferior ao observado no último trimestre de 2023, quando foi 7,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o resultado, a taxa anual de desocupação ficou em 6,6%, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Antes disso, o menor nível havia sido de 7% em 2014.
No último trimestre de 2024, o contingente de desocupados ficou em 6,8 milhões, estavam em relação ao trimestre anterior e 15,6% inferior ao último trimestre de 2023. A população ocupada, 103,8 milhões, cresceu em ambas as comparações, 0,8%, ou seja, mais de 789 mil pessoas no trimestre, e 2,8%, mais de 2,8 milhões de pessoas no ano. O rendimento real habitual do trabalhador subiu para R$ 3.315 no último trimestre de 2024, ou seja, altas de 1,4% na comparação trimestral e de 4,3% na comparação anual. A massa de rendimento real habitual registrou o volume recorde de 339,5 bilhões de reais, 2,3% a mais, ou seja, mais de 7,5 bilhões de reais que o trimestre anterior e 7,4% superior, ou seja, mais de 23,3 bilhões de reais que no quarto trimestre de 2023. Olha, gente, vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg com o advogado Felipe de Castro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate, de volta, a gente dá início à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar um tema que é muito importante para você que está em casa, para você consumidor. A gente está aqui com o Felipe Castro, ele que é advogado, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: a flexibilização contra o dano moral em detrimento ao consumidor. É uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Felipe vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema e, claro, para você em casa ficar sabendo sobre os direitos que você tem. Felipe, obrigado pela sua presença aqui com a gente e seja muito bem-vindo. Prazer, Richard. É uma grande honra estar aqui hoje nessa tarde e estar explicando um pouquinho sobre um tema que vem afetando bastante a vida do consumidor brasileiro. Não somente petropolitano, pois esse tema ele atinge toda a esfera nacional, que é a flexibilização do dano moral. E hoje eu vou até fazer uma quebra de protocolo e lhe fazer uma pergunta. Por quantas vezes você já se viu atingido por importunações de empresas ou atitudes que venham ferir os seus direitos ou que você acredita que ela venha ferir os seus direitos? Acredito que não foram poucas. Isso acontece com frequência. Se você quer um exemplo até, e aí acho que você pode até explicar essa parte jurídica para a gente, até mesmo a solicitação de CPF, por exemplo, quando você vai fazer uma compra e você não é obrigado a fornecer esse dado, por exemplo. Então, não sei se essa parte entra também junto, mas é algo que a gente pode falar aqui, mas com frequência esse tipo de atitude acontece. Sim, diversas atitudes as empresas vêm tomando de forma reiterada devido à falta de punibilidade que vem a ocorrer. O dano moral ele é configurado quando o consumidor ele tem a sua honra, tem os direitos da personalidade atingidos, ou seja, tem a sua honra, tem a sua imagem, sua privacidade ou sua dignidade afetada pela empresa ou pelo fornecedor de serviço ou quem tenha com ele uma relação de consumo. Ocorre que, para ser comprovado o dano moral, antigamente, hoje em dia ainda é existente, na lei tem a inversão do ônus da prova. A empresa que causou o dano, ela teria de fato que comprovar que ela não cometeu aquele dano ao consumidor. Ou seja, basicamente na prática jurídica funcionava assim. Eu entrava como advogado, entrava com uma ação em defesa do meu cliente, solicitando dano moral pela empresa ter atingido a honra, dignidade, privacidade ou imagem daquele consumidor, com alguma atitude, ou atingido o patrimônio de alguma forma, algo que venha trazer um incômodo. Mas as coisas realmente estão cada dia mudando. As decisões dos juízes, dos desembargadores, estão alterando. Hoje, a inversão do ônus da prova ela foi mitigada pelas últimas decisões. Ou seja, o consumidor, hoje, ele tem que fazer o princípio da prova mínima. Ele tem que comprovar que ele teve o seu dano frontalmente atingido. Ou seja, não adianta só ele falar que sofreu o dano, ingressar com a ação para ter os seus direitos restabelecidos. Não, ele tem que começar a comprovar através do judiciário que ele sofreu aquele dano para que ele possa ser reparado por isso. E ocorre uma disparidade muito grande, que é a questão da hipossuficiência. O consumidor perante a empresa, ele é pequeno. Falando no português claro, ele não tem condições de enfrentar uma grande empresa que tem todas as capacidades técnicas para comprovar.
A empresa ela tem gravação, ela consegue ter a sua própria gravação, ela tem as telas de contratação, então ela tem todo um aparato técnico para que ela consiga comprovar se houve ou não o dano. E ali mesmo, no de âmbito administrativo, ela conseguiria resolver, mas de muitas vezes ela não resolve. Deixa se estender o problema do consumidor. Muitos casos por ineficiência de gestão, às vezes não ter vontade de ter um corpo de funcionários grande para que cubra essa demanda do bom atendimento, e essas coisas acabam refletindo para o Poder Judiciário, que é uma pena isso, é uma pena. E o Judiciário hoje não vem atendendo, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do consumidor. E aí acho importante a gente ressaltar, vou pegar gancho aqui no que o Felipe acabou de falar, que é o seguinte, é importante, a partir do momento que você tem algum problema, seja com uma operadora de telefone, por exemplo, seja às vezes com o serviço de internet que você tem em casa, é importante que você, a partir do momento que você começa a ter algum tipo de problema, você comece a anotar. Você vai fazer uma solicitação de algum serviço, existe sempre aquele número de protocolo, por exemplo, é uma medida que vai te dar essa segurança. Então, não deixa de anotar esse protocolo, a data, quando que foi a ligação, qual é o horário. São medidas que são simples, mas fundamentais para que você, nesses momentos, caso haja um problema maior e a empresa não solucione, você possa, então, ingressar com uma ação e, consequentemente, você ter ali as provas que foram solicitadas. Felipe, você comentou justamente sobre essa questão do consumidor, dele pegar e reunir esse conjunto de provas. Isso é porque muitos ingressavam sem essa comprovação, digamos assim, e isso de alguma forma dificultava a garantia do direito do consumidor, é isso? Exatamente, Richard. Gente, assim, um tempo atrás, a contar de 2009, mais ou menos, salvo engano, o STJ começou a produzir algumas decisões um pouco desfavoráveis para o consumidor. Antigamente, o consumidor basicamente entrava com a ação, narrava seu direito, apresentava algumas provas e protocolos, e ali a empresa deveria comprovar que não cometeu dano pela inversão do ônus da prova. No entanto, isso dificulta os advogados para escrever a petição e narrar os fatos que em defesa do consumidor, dificulta o julgador, o juiz leigo, o juiz togado, os desembargadores e também a empresa a contestar. De fato, não podemos dizer que isso não é realmente importante comprovar, mas chegamos num momento, no ano de 2024, 2025 atualmente, que as coisas estão se perdendo para o consumidor. O consumidor, mesmo comprovando o seu direito, já não está tendo mais os seus direitos assegurados. As empresas, elas estão realmente atropelando o consumidor. E aí falo hoje, se tiver algum colega assistindo, ele mesmo está sentindo na pele isso que eu estou falando. Muitos de nossos clientes e consumidores, e até dificuldade do nosso PROCON estadual e municipal em face às empresas, está sendo sobre isso. As empresas não estão nem sequer fazendo acordo, não estão negociando mais de forma administrativa, pois eles sabem que mesmo que se o consumidor ingressar no Poder Judiciário, mesmo comprovando, ele ainda vai ter dificuldade de ter a sua honra, sua dignidade, sua imagem, a sua privacidade que foi violada, não reparada atualmente pelo Poder Judiciário. E acaba sobrando para a ponta. E aí que eu digo, se tiver algum colega assistindo, já sofreu isso. Muitos já me procuraram, de clientes de outros colegas, falando: poxa, doutor, achei que isso aqui era causa ganha. O meu advogado foi fraco, ele perdeu a ação. Quantas vezes eu me deparei com isso? E aí eu já, sabendo como funciona o sistema, entro no processo, às vezes por curiosidade, e vejo, nossa,
o advogado trabalhou certinho, fez tudo, comprovou, produziu as provas, peticionou, foi diligente no processo, mas não obteve êxito. Que eu também não obteria e qualquer outro advogado não obteria o mesmo. Isso simplesmente pelos julgamentos não serem mais favoráveis ao consumidor. Então, os advogados atualmente estão sendo julgados pelos consumidores pela falta de êxito nas ações reparatórias por dano moral devido a essa flexibilização do dano moral. Então, quem sofre somos nós, advogados, que estamos sendo, basicamente, ao utilizar essa palavra, né, descredibilizados no mercado por não estarmos conquistando êxito na ação. E também os consumidores estão tendo seus direitos violados e pararam de ser reparados. Hoje estão julgando, alegando o argumento de um mero aborrecimento. Ou seja, no português, assim, para que todos entendam, para que o dano seja configurado, não adianta ele simplesmente ter ocorrido. Ele tem que deixar de ser algo trivial. E aí, para que eu possa te exemplificar umas ações que geravam dano moral, que hoje foram flexibilizadas, que nos chama bastante atenção, são as ações que atingem a esfera patrimonial do consumidor. Vou te dar a parte financeira. Isso, e isso é uma pena, porque hoje o brasileiro, o médio, o consumidor, assim, sei que ninguém hoje nada em dinheiro, até quem tinha dinheiro hoje tem dificuldade. E você ter o seu patrimônio, a sua condição financeira atingida, afeta seu orçamento e afeta de fato a sua dignidade, a sua vida. Então, hoje em dia uma ação, o banco lhe cobrou de forma indevida um desconto de R$400 na sua conta. De fato, um desconto desse, assim, na minha conta, com certeza eu fico muito chateado e vou ter meu orçamento atingido por isso, de fato. E acredito, na minha ótica, que isso venha atingir a minha honra, a minha dignidade e, assim, a minha privacidade, que é ali a minha questão financeira, e acredito que isso deveria sim ser reparado. No entanto, hoje, questões como essa estão sendo julgadas como um simples, mero aborrecimento. Hoje tudo é julgado como um mero aborrecimento. E essa flexibilização está um verdadeiro absurdo. Isso deveria ser revisto pelo Poder Judiciário. Não deveria continuar. Porque você afetar a conta bancária de uma pessoa acreditando valores que não são devidos pela instituição financeira, isso de fato geraria um dano. Infelizmente, hoje não geram mais o dano moral. Tenho acompanhado as ações e basicamente somente negativação indevida que está gerando dano moral. E olha, tenho muito medo que isso venha mudar agora nesse ano de 2025 para realmente rasgarem o Código de Defesa do Consumidor de vez. Acredito que estamos perto de ver o Código de Defesa do Consumidor ser realmente, de fato, rasgado, dilacerado. Esse é um ponto, e aí você que está nos acompanhando, o Felipe acabou de citar aqui um dos exemplos, tá, gente? Só que a questão da violação do dano moral, ela pode ser de diversas ocasiões e em diversos contextos diferentes. Então, é sempre importante, quando a gente cita aqui, você ficar atento a essas questões, igual o Felipe comentou, deu um exemplo. Às vezes tem alguém na sua família que está passando por essa situação, alguém do seu trabalho que está passando por essa situação, ou você mesmo que também já vivenciou isso. E aí eu pergunto, Felipe, por exemplo, uma pessoa sentiu que teve ali o seu direito violado, mas já tentou contato com a empresa, não conseguiu resolver. Hoje em dia, ainda vale a pena ingressar com a ação ou não? Principalmente se passou, por exemplo, alguns meses e a pessoa às vezes abre mão de ter aquela dor de cabeça para poder continuar e deixar esse problema para trás. Ainda vale a pena, tendo em vista também o tempo que demora às vezes o processo, que pode variar muito? Eu sempre digo que o consumidor,
ele como advogado, ele tem que ser sempre diligente com a sua vida e seus direitos. A partir do momento que o consumidor, qualquer cidadão, tenha seu direito de fato violado, ele não se pode quedar-se omisso quanto a isso, pois senão toda a sociedade brasileira será atingida. Sim, ela será atingida porque caso nada seja realizado, tentativas administrativas, buscas de resolução junto ao PROCON, também funciona muito bem como uma dica. O site www.consumidor.gov.br, que ali o consumidor tem a oportunidade de estar falando diretamente com a empresa e buscar uma tentativa de mediação para ter o seu direito reparado pela empresa e, de fato, caso não consiga resolver junto ao PROCON e junto ao consumidor.gov.br, tente, não tente, mas ingresse de fato com uma ação judicial para que seu direito violado seja reparado pela empresa. Senão as empresas vão começar a violar todos os consumidores sabendo que não vão ser punidas ou que não vão ter uma ação judicial ali no seu, vamos botar assim, no seu calço ali. Então, os consumidores têm que buscar essa reparação. Na ótica de muitos estudos, de muitos advogados, muitas conversas, manifestações da OAB, entendemos que essa flexibilização do dano moral, ela vem decorrente de uma crescente de ações. Essa crescente de ações começou a incomodar o Poder Judiciário. Porque eles entendem, pequenas causas, todos os dias a gente tem que julgar, vamos botar assim, cada juiz, vamos botar em 100 processos. Então, sempre estavam abarrotando o Poder Judiciário. Com essas pequenas causas. E o Judiciário entende de fato que às vezes eles têm que dar prioridade a grandes ações ou ações de temas relevantes, como temas da saúde, às vezes outras questões, e pararam de dar atenção a essas pequenas causas, que são de fatos que incomodam e afetam o cotidiano do consumidor. E a partir desse momento começaram a restringir. E a forma que você começa a desestabilizar e a desestimular o consumidor a buscar seus direitos é você suprimir os direitos. A partir daí, tiveram seus direitos realmente suprimidos pelo Poder Judiciário. Referente a essa informação que você passou até agora para a gente aqui, desse aumento no número de ações na Justiça, isso de alguma forma também impactou esse tempo de processo? Sim. Quando os consumidores, de fato, tinham uma massa de processos, antigamente existiam diversos, a gente no centro do Rio, escritórios de massa com 2, 3 andares só de advogados que trabalhavam, às vezes, para uma empresa igual, daí citar exemplos, empresas de telefonia, banco, concessionárias de luz e água. Então, tinham grandes escritórios e massas de processo. Hoje em dia, você não encontra mais, você vê totalmente um escritório enxuto, reduzido, com poucas pessoas trabalhando, fazendo audiências online, que hoje em dia facilitou bastante a nossa vida, graças a Deus, mas hoje não temos mais uma massa de ações. Tínhamos um ranking que contabilizava quais eram as empresas que mais tinham demandas. A gente ainda tem o ranking, mas hoje já nem é mais tão divulgado. E com um número de empresas crescendo, com as privatizações que ocorreram das empresas de telefonia, concessionárias de água e luz, essas empresas vieram para o Judiciário e aí demandavam essa massa devido à má prestação de serviço da empresa por conta da grande demanda de trabalho. Então, com o Judiciário realmente lotado de ações, eles tiveram que buscar uma forma de reduzir. Mas não acredito que seja o melhor caminho. Na minha ótica,
o consumidor ele não deve pagar pelo problema do judiciário e nem das empresas. Hoje, as empresas elas deveriam, de fato, melhorar o seu serviço para que não viole o direito do consumidor. Mas, caso isso não ocorra, deveria sim o judiciário, ao invés de restringir as demandas, aumentar o número de profissionais, abrir concurso para juízes, concursos para serventuários, e não sobrecarregar os que ali estão trabalhando e fazendo seu excelente serviço como sempre prestaram, com dificuldades, enfrentando seus problemas. Muitos criticam a lentidão do judiciário, criticando os juízes, os nossos serventuários, os próprios advogados, achando que eles não estão trabalhando. Mas, de fato, todo mundo ali está enfrentando seu leão diário, cada um está com seu problema. E isso deve ser revisto. Isso aí, quem está na ponta não pode sofrer com isso. Isso tem que mudar. Eu vou aproveitar, Felipe, para pegar aqui algumas dicas com você. Eu queria que você falasse para a gente justamente sobre essa questão do dano moral. Quais pontos que a população pode considerar como prova? Quais questões, o que a população pode obter de informação para conseguir entrar com uma ação judicial, tendo ali a prova, tendo ali documentos que sejam, informações que vão dar esse suporte, digamos assim, nesse processo? Essa pergunta é muito interessante e acredito que seja até uma das mais importantes que eu falei até agora, porque a gente precisa conscientizar como o consumidor ele pode defender os seus direitos, e muita gente chega no escritório sem saber como. Às vezes ela chega com um problema, mas não consegue ter nada ali de fato que possa entregar para que tenha seu problema resolvido. Portanto, é necessário que o consumidor obtenha, principalmente, anote o número de protocolo, sempre solicite o número de protocolo. Se esqueceu de pegar, ligue novamente para a empresa, faça a mesma reclamação. Só que pegue o número do protocolo, grave a ligação, faça gravações. Se possível, procure sempre reclamar através de onde vai conseguir produzir essa prova. Ou seja, dê preferência a um chat, que ali a conversa fica registrada entre o consumidor e a empresa. A empresa não vai ter como dizer, o consumidor não reclamou, não houve tentativa de solução administrativa. Pelo chat fica a conversa do consumidor e da empresa, e ali vai ser provado. Se não tiver chat, busque ligação gravada, não espere que a empresa vai lhe enviar a gravação através de solicitação, porque ela não envia. Ela não vai querer produzir prova contra si, embora seja direito do consumidor. E aí tem que ingressar com uma ação de cautelar de exibição de documentos, vai ter que pagar por essa ação, porque ela é uma ação que não gera dano, então vai perder o dinheiro para o advogado e não vai ganhar o dano moral que vai restituir isso. Então a prova tem que ser produzida. Busque ser diligente, procure o PROCON, faça uma reclamação do PROCON para ter ali o protocolo do PROCON, consumidor.gov, para comprovar que você reclamou. Se tiver e-mail, muito bom, sempre mande e-mail. E, se possível, use todas as alternativas. Porque caso você venha se cercar de todas as formas, não vai ter como dizer que não houve tentativas pacíficas e que aquele dano não foi gerado. Você vai estar com todo o arcabouço de provas produzido para que seja analisado pelo judiciário. Então, todas essas produções de provas, elas hoje em dia são indispensáveis para mover a ação. Não adianta mais o consumidor procurar o advogado apenas dizendo que teve seu direito violado. Ele sabe que ele teve, mas ninguém mais sabe que ele teve. Então, busque os meios de prova e não apenas acredite na sua própria palavra. Eu acredito. Se o meu cliente chegar, posso acreditar, sim, mas o judiciário ele vai precisar ter uma análise mais minuciosa para que você tenha o seu dano reparado. Ou seja, então é importante, informação importantíssima aqui para você, como a gente citou então, só para resumir, tá, gente?
ligações, grave as ligações. Pega o telefone da família, alguém grave a ligação. Protocolo é sempre muito importante. Até mesmo se você ligou mais de uma vez sobre a mesma reclamação, pegue todos os protocolos referentes a esse problema que você está enfrentando. Isso de alguma forma vai reforçar que o problema não foi resolvido e que você estava buscando justamente o diálogo. Assim como a plataforma do consumidor.gov.br, assim como o Procon, existe o site Reclame Aqui também, é uma outra alternativa se você quiser colocar ali também a sua reclamação, o problema que você enfrentou, enfim. É algo que não necessariamente seria necessário, seria preciso. A partir do momento que o consumidor teve ali seu direito violado, bastasse uma prova, ele entregasse, o judiciário analisaria o caso junto com as defesas e seria ou feita uma negociação ou o direito restabelecido. Contudo, hoje a gente tem visto essa dificuldade, digamos assim, então é preciso que o consumidor esteja atento a tudo isso e também para poder se resguardar. E aí eu pergunto, Felipe, a gente ultimamente já até abordamos esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, referente a golpes, fraudes que são aplicadas por outras pessoas, por criminosos, na verdade, e que utilizam imagens, né, de bancos, de financeiras, de até mesmo de concessionárias de água, luz, de internet. Nesses casos, ainda há possibilidade de reparação para o consumidor ou vai ser levado em consideração caso a caso? Só complementando o que você acabou de falar, e foi muito bom para exemplificar para o consumidor. Às vezes eu acabo estendendo muito o que eu falo e não falando de forma clara. Também é importante que o consumidor sempre tire foto das demandas. Às vezes, se tem um produto quebrado, filme, tire foto daquele produto, do dano. Quando receba uma caixa de encomenda, abra a caixa, mas sempre ali filmando. Sempre é bom ser cauteloso hoje com as demandas de consumo, né? Então, isso é bastante importante. Quanto aos golpes, de fato, vai ser analisado caso a caso. Hoje, as empresas elas não são diretamente responsabilizadas por aquilo, não há uma responsabilização direta, ou seja, o consumidor ele tem que comprovar hoje que é o chamado juridicamente de nexo de causalidade. O que eu posso falar que é o nexo de causalidade de uma forma simples? É o motivo causador e o dano gerado. Então ficamos entre o motivo e o dano. O motivo é o golpe e de fato o dano gerado ele tem que ser o objeto daquilo que o atingiu. Que o golpe ele tem que atingir o consumidor, mas a empresa ela só é responsabilizada nesse caso fique comprovado que foi por negligência ou uma certa imprudência, imperícia daquela empresa quanto ao consumidor. Vou lhe dar um exemplo. Golpes feitos dentro da agência bancária ou no seu entorno, em alguns casos, comprovado ali que houve uma ingerência da empresa e deixou o consumidor à mercê dos golpistas ou numa situação de fragilidade, temos como comprovar aquele nexo de causalidade, que é aquele liame fundamental, que aquele dano poderia ser evitado caso a empresa tivesse tomado alguma atitude na prática. A partir daí, a empresa ela pode ser responsabilizada. Caso a empresa não tenha, de fato, poderes para que aquele dano não viesse a ocorrer, tipo um golpe que é muito usual, é o golpe do Pix, por exemplo, que a pessoa liga ou manda uma mensagem de um WhatsApp clonado, pede o Pix, a pessoa faz, ou manda um boleto, que é muito... E a pessoa acaba confiando no amigo, no familiar e acaba pagando. Em muitos casos a empresa, o banco, a instituição financeira, ela não participou dessa negociação.
E às vezes a pessoa descobre muito tempo depois. Então o golpista, ele de fato, ele já retirou o dinheiro daquela conta, já enviou para a conta de terceiros, e aí você vai reclamar no banco, o banco já não tem mais como tomar atitude. Nesse caso, muito difícil acontecer, o banco ele teria responsabilidade caso eu chegasse na instituição financeira, relatasse o golpe, o dinheiro ainda tivesse disponível na conta do banco recebedor, ali ficasse comprovado isso, eu pedisse, quero que bloqueie esse repasse, por favor, bloqueie esse repasse, entre em contato com a instituição financeira recebedora e afirme que aquilo, comprovando através de um registro de ocorrência, pode ser feito online. Hoje em dia a delegacia está fazendo online, chegue no banco com isso, comprove que aquilo foi um crime, peça imediatamente o bloqueio. Se ali a empresa não bloquear e a gente comprovar que ela não bloqueou, ela cometeu de fato uma negligência. Aí ela pode ser responsabilizada. Aí poderia ser responsabilizada nesses casos. Mas caso fique entre, vamos dar assim um exemplo, eu e o golpista, aí não tem como a gente ter esse nexo de causalidade entre o golpista e o consumidor. Ali foi um fato que ocorreu em decorrência da falta de vigilância do consumidor, infelizmente. E caso muitos clientes, mas como é que eu faço? Eu entro com ação contra a pessoa, que às vezes você consegue o nome, você vai processar um golpista, não vai ganhar, pode até ganhar, mas vai ganhar e não vai levar. Aquele famoso sentença quadro. Você vai ganhar, vai botar na parede ali, nunca vai ter o seu direito restabelecido. Né? Essa é uma questão. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui, Felipe, queria que você pelo menos comentasse com a gente. Questão agora muito recente, mas que já tem aí trazido diversas discussões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente sabe que as empresas têm uma determinada responsabilidade nesse caso, assim como o cliente também, a partir do momento que tem ali, aceita os cookies, né, por exemplo, no site, enfim, na plataforma, no aplicativo, que seja. Esse é um ponto que também tem sido levado em consideração, por exemplo, nessas causas de golpes, tendo em vista que caso haja uma falha, por exemplo, ali da empresa, o consumidor, nesse caso, ele pode ali trazer junto com essa ação essa responsabilidade também? Sim, de fato é uma questão também muito complicada para o consumidor. Como em muitos casos o consumidor ele acaba levando golpes de terceiros, muitas empresas elas acabam também sofrendo golpes. Sofrendo golpes de funcionários que às vezes pegam um banco de dados da empresa, não só de empresas privadas, mas falamos também de fundos como dos militares, de INSS, que tem base de dados de idosos, pensionistas em geral. Então existem quadrilhas especializadas que vendem pendrives, que eu já vi na prática, eles botam 10 mil dados no pendrive, e vendem esse pendrive numa faixa de preço de em torno de uns 100 mil reais. Estou exemplificando aqui um caso concreto que eu acompanhei. Então, cada pendrivezinho desse ele tem um custo valioso, porque a empresa ali ela vai utilizar todo esse banco de dados a seu favor e ter um lucro excepcional sobre isso. Então, como isso ocorre, de novo, o consumidor vem a se deparar com o nexo de causalidade. Ou seja, ele tem que comprovar que ele sofreu esse dano pelo erro de vigilância da empresa, que ele teve os seus dados vazados e que esse motivo do vazamento lhe gerou aquele dano patrimonial. Mas aí é uma questão muito complicada para o consumidor. Como ele vai produzir essa prova? Como ele vai chegar e trazer para o judiciário que ele sofreu esse dano porque ele teve seus dados vazados? Como ele vai saber disso? Como ele vai obter essa informação? De fato, o consumidor não vai ter como, porque somente a empresa sabe se ela realmente deixou um dado ali a ser vazado.
E a falta de inversão do ônus da prova dificulta o consumidor. Se o judiciário atuasse em defesa de fato do consumidor, como há tempos atrás, ele iria punir a empresa, punir de forma rigorosa, aplicando um dano moral sugestivo para que a empresa passe a não mais violar os direitos do consumidor, e esses atos iriam parar de acontecer. Ou seja, a flexibilização do dano, ela vem causando até esse tipo de problema. Hoje a empresa vazou os dados, não está nem aí, não está nem se importando mais, porque sabem que quem vai ser prejudicado de novo é a ponta, é o consumidor. Então eles não estão mais se importando quanto a isso. É uma questão muito lamentável. E o nosso Instituto do Dano Moral, ele tem como uma das suas principais características que a reparação do prejuízo do consumidor venha a ser realizada para que as empresas deixem de prestar atitudes que venham a atingir a esfera moral, psíquica, a imagem e a honra do consumidor, para que esses direitos não sejam violados de forma reiterada, ou seja, para que as empresas não continuem cometendo falhas com o consumidor. E essa flexibilização vem fazendo que as empresas continuem cometendo falhas. E aí, pegando essa observação, a gente nota que a medida que foi tomada lá atrás para justamente não aumentar o número de processos, hoje se tornou um dos motivos para que os processos fossem iniciados na justiça, tendo em vista que você dá essa possibilidade para que as empresas continuem prestando um mau serviço. Exatamente, e acaba não sendo uma solução prática, é basicamente enxugar gelo. O que fez o judiciário foi como, assim, vou dar um exemplo prático para que a população consiga entender, igual o policial da PM que enfrenta o tráfico de drogas. Ele vai prender um sabendo que ele fez o seu serviço, só que ele não tem contingente para fazer um serviço completo, acaba prendendo um, vem outro. E o judiciário é assim, como não tem uma demanda de servidores adequada para atender de fato a população da forma que ela precisa, tentou diminuir o número de ações de forma drástica para não atender mais a população, porque não está atendendo. Eu falo isso, muitas pessoas podem até me criticar, mas não me importa, eu falo mesmo, não está atendendo a população. E acaba que vai enxugando gelo, as empresas prestam mau serviço, a gente aceita as ações porque tem que trabalhar, o advogado precisa também do dinheiro, quer tentar ganhar alguma coisa no judiciário, vai mover de qualquer jeito a ação, o consumidor vai perder seu tempo, o advogado vai perder o tempo dele e o juiz também, o desembargador vai perder o tempo dele, simplesmente só alterou a ordem da questão. Eu perdi meu tempo, o consumidor perdeu o dele, o juiz acabou de perdendo da mesma forma. E o problema não foi solucionado. Essa é uma questão que a gente ainda pode continuar trazendo aqui. Felipe, a gente está chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo, traz aqui diversos pontos importantes que a gente já citou aqui. Antes da gente finalizar, alguma questão talvez importante que a gente não tenha comentado sobre o tema que você gostaria de ressaltar? Acho que uma questão de grande relevância que tem que ser chamada a atenção é que o consumidor ele não pode ter seu direito atingido sem buscar as formas de reparação. Mesmo que seja golpe, mesmo que seja o direito violado ali na prática, ele deve a todo momento procurar auxílio de um profissional habilitado para isso. Procure o seu advogado, procure o PROCON municipal ou estadual, para que tenha informações necessárias para que tenha seu direito restabelecido. O consumidor, ele tem que utilizar
tanto o advogado, quanto o PROCON, quanto a Defensoria Pública, a quem ele recorrer, não somente para ingressar com a ação, mas também de forma preventiva. Ele teve seu direito violado, ao invés de pegar e ligar para a empresa sem gravar, sem pegar protocolo, sem nada, primeiro, ligue para o seu advogado e fala, olha, eu tive o direito tal violado, quero ter esse direito reparado, mas não sei como iniciar a busca pelo meu direito, como fazer. Então, busque seu direito antes que o problema venha ocorrer. O advogado, ele é igual ao médico. Não adianta procurar, adianta, né? Mas é muito pior quando você chega precisando de uma internação. É muito melhor que você busque para saber como está a sua saúde de fato. Não quando você está precisando da internação. O advogado é a mesma coisa. Tenho certeza que Petrópolis temos grandes advogados no quadro de advogados da OAB. Então procure eles, procure a atuação deles. Seja firme, pense que essa é a sua vida, é seu direito. São direitos da personalidade garantidos em Constituição. Portanto, não deixem que tenha esses direitos seus violados. Tá certo. Felipe, obrigado pela sua presença, por falar aqui um pouquinho pra gente sobre os direitos do consumidor e, claro, o espaço está aberto para outros temas. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição sempre. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.